pessoas lindas e maravilhosas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e hoje eu estou aqui para gravar um relato para vocês daqueles. É cada relato que eu recebo aqui, gente, que eu fico de boca aberta. E eu sei que vocês aí também. Deixem seus comentários conforme eu for lendo aqui, se algo vier ao seu coração de Deus para deixar aí, porque outras pessoas estarão vindo aqui assistir e eles podem também, elas, né, podem estar sendo abençoadas também através do que você colocar aí, da parte de Deus, porque somos instrumentos do Senhor aqui nessa terra e não é só o vídeo e o relato que estará ajudando outras pessoas que vierem até aqui, mas vocês também. Somos uma equipe do Senhor poderosa para agir aqui, ó, na face dessa terra. E vocês aí já fizeram inscrição para participar da imersão? Ó, até rimou. Gente do céu, vai ser poderosa, eu não vejo a hora. Tá chegando, tá chegando. E dia 14 tá aberto para todos vocês virem participar. Vamos ter um filme ali que eu estarei, eu traduzi para vocês, estarei compartilhando. Eu vou deixar o link no grupo do WhatsApp, aqui abaixo tem o link para você entrar lá no grupo. Se você não conseguir entrar no grupo, porque eu creio que já excedeu o limite, me avisem, que aí eu vou abrir um novo grupo. Já era para eu ter aberto outro grupo, mas eu não tô tendo tempo, gente. Eu tô aqui entre um atendimento e outro, entre uma aula do curso e outro. Eu venho aqui e gravo os relatos. Se você tem um relato também para enviar, manda pro meu e-mail, relato.sobrevivente@hotmail.com. Vamos lá. Começa assim, ó. Olá, Cris, tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. Me chamo Paola, eu mudei o nome dela já, tá? Aqui ela vai se chamar Paola, ok? Tenho um pouco de trauma do meu nome completo, que ela falou pra mim, né? E ela fala assim, pois eu só escutava quando ia apanhar. E ela coloca kkkk. Já começa rindo, eu gosto desse humor, desse senso de humor. E ela começa dizendo, bom, gostaria de compartilhar o meu relato, pois acho que poderá ajudar outras mulheres que, assim como eu, foram enganadas por esses monstros que nos dizem amar. Fingem amar, né? E ela continua, eu relutei muito para escrever, pois me dói quando começo a lembrar tudo o que passei. Dá vontade de bater em mim mesma por ter aguentado tudo por amor. Gente, eu não aguento. Eu já vou falar o que é, porque eu tô rindo aqui. Mas hoje vejo que foi por medo. Bom, vou começar pelo começo, pela minha infância, ok? Ela diz que hoje ela vê que foi por medo. Olha só, eu relutei muito para escrever, pois toda vez me dói lembrar o que passei, dá vontade de bater em mim mesma por ter aguentado tudo por amor. Então, olha só, já a gente vai aprofundar, mas não foi tudo por amor, né? Porque como que a gente ama alguém sendo que a gente nem se ama, nem sabe o que é amor ainda. Porque a identidade já foi destruída e não é aí só nesse relacionamento, já começa lá na infância. Por isso que eu gosto que conte um pouquinho, uma resumida da infância. Porque quando existe a codependência, é 99% de chance que já tenha um pai e uma mãe narcisista na história. Uma família disfuncional, nem sempre pode ser um pai e uma mãe, às vezes um avô, uma avó, porque muitos são criados pelos avós, ok? Às vezes é uma tia, um tio, também acontece. Olha só. E aqui ela falando que ela tem vontade dela bater nela mesma. Gente, eu não aguento isso. Por quê? Porque isso acontece muito. E sabe o que eu percebo? Eu nunca senti isso não, porque eu sempre entendi, e é o que eu tento passar aqui pra vocês também. O que eu percebo é que a pessoa toma pra si a responsabilidade de um erro que não é dela. Como que você ia saber que esse ser fingia ser alguém que não é? Gente, essas pessoas servem às trevas, servem a Satanás, são instrumento do diabo aqui na terra. Eles manipulam tudo, entende? Eles fingem ser anjo de luz. E sem o conhecimento, no sentido de ter a revelação divina, não tem como a gente ver, a gente percebe coisas estranhas ali, mas a gente não consegue entender direito o porquê. E eu, no caso, não sei você, mas eu pensava, eu também erro. Essa pessoa também erra, por que que eu vou deixar de falar com essa pessoa? Porque a pessoa peca, porque a pessoa é falha, eu também sou, né? Só que tudo muda quando Deus revela e Ele mostra que é no caráter, que realmente são seguidores de Satanás e que eles sabem muito bem o que estão fazendo e mesmo assim continuam lá fazendo, né? Aí tudo muda. Então, eu já gostei desse início aqui desse relato, por quê? Porque isso aqui muitas pessoas eu sei que vão se identificar, né? Em atendimento eu vejo isso muito. Tenho raiva de mim.
Porque eu não vi antes. Gente, chega, se perdoe e entenda que não foi tua responsabilidade, não foi falha sua, entende? A pessoa fingindo ser o que não era. Não tem como a gente saber sem a revelação de Deus nesse profundo, não tem como, ok? Vamos lá. Eu cresci em um lar totalmente desregulado, destruído mesmo. Minha mãe hoje vejo que é uma narcisista. Aí, tá vendo? Começa lá. É uma das piores. Ela mente, brinca e engana as pessoas. Sempre mentiu pra mim sobre meu pai. Falou que ele não me quis e nem me ajudou quando criança. Quando adulta, eu fui conversar com ele e soube que não era verdade. Eu descobri que a verdade é que a minha mãe namorava 2 pessoas ao mesmo tempo. Ele e outro homem, e era casada na época. E quando a minha mãe engravidou aos 16 anos, longe da mãe, pois a família dela é de Alagoas e ela morava aqui em São Paulo com a irmã dela, o meu pai não tinha tantas condições, mas o outro homem sim. Então ela falou que eu era filha desse homem, mas no final falou que meu pai é quem era o pai. Eu sei que foi uma confusão só. Eu fui registrada por um terceiro namorado e criada por meu padrasto, ao qual tenho muita consideração e chamo de pai até hoje. O pai dos meus irmãos. Gente, olha que confusão. Peraí, ela tem um pai biológico, foi registrada pelo terceiro namorado e foi criada pelo padrasto. Nem eu entendo aqui direito, gente. O que acontece? Quando eu tinha 6 anos, a minha tia brigou com a minha mãe e me falou a verdade, que o meu padrasto não era meu pai, e fiquei doente na época, queria conhecer o meu pai verdadeiro. Enfim, quando eu tinha 7 anos, passei a frequentar a casa do meu pai verdadeiro e todos me conheciam como a menina de 3 pais. Meu Deus! E ela completa, até pra mim era confusão. Lógico. Imagina se pra gente é de ler aqui, quem tá ouvindo, imagina você criança escutando isso, que choque de realidade. E aí ela explica, um verdadeiro, um de criação e um do registro. KKKKK, minha mãe sempre falou que sofreu muito no meu parto. Ai, toda mãe narcisista faz isso. Ela diz, ela faz um drama, e até hoje ela faz isso, mas hoje sei um pouco da verdade. Ela fala que meu pai era namorado dela na época, que ela era virgem e que quando ela engravidou, ele não quis mais nada. E isso, quando mais velha, descobri que era tudo mentira. Nossa, mas é mentira em cima de mentira, que até a gente se perde. O relacionamento dela com meu padrasto era muito conturbado, ela o traía muito. Adorava festas, bebidas, e lembro-me de que uma vez fiquei doente e uma amiga dela me levou ao hospital, e quando chegou lá eu estava com pneumonia forte e ia ficar internada. Aí ela chegou chorando, bêbada, e eu a conhecia só pelo olhar quando ela estava mais alta. Chorou, fez a maior cena e os médicos perguntavam se ia ficar lá ou se iam me levar para casa, e então eu tomaria 14 bezetacil, uma pela manhã e outra pela noite. E ela completa, eu chorava e meu padrasto era quem me levava, pois ela disse que não aguentava ver isso. Bom, não demorou muito, ela já tinha meu irmão, um menino bem levado, kkkk. E ela fala, temos uma diferença de 5 anos. Ela se separou do meu pai, no caso, padrasto. Gente, ninguém mais sabe quem é pai, quem é padrasto, quem é, enfim. Mas tudo bem. E arrumou um motorista de ônibus como marido, e esse homem tinha muitos ciúmes. Eles brigavam com constância e ela ficava com o meu pai e com ele. Ela põe af, e eu achava aquilo horrível, feio demais, sabe? Mas não podia falar nada porque era minha mãe. Até que um dia ele me perguntou o que sua mãe faz na casa do seu pai, onde ela dorme. E eu falei, com ele. KKKKK. Gente, imagina! O homem neurótico ciumento que ela conheceu no ônibus, agora já é outro, né? Esse aí já é outro. Arrumou um motorista de ônibus, largou do padrasto, arrumou o homem do ônibus, e aí ia pra casa do pai, saía, ficava com o pai dela e com o homem do ônibus. E aí um dia o homem do ônibus pergunta, vem cá, fala pra mim, o que sua mãe faz lá na casa do seu pai? Aonde que ela dorme? Ah, ela dorme com ele. Ah, tá, entendi. Ela dá risada. Entregou a mulher, entregou a mãe. E ela continua, confesso que falei pra ele ir embora e voltar para o meu pai. No caso, ela põe padrasto. Apesar dele me tratar como filha, quando meu irmão nasceu, ele me deixou de lado e eu não me sentia bem em lugar nenhum, como se eu não tivesse casa, sabe? E isso me doía muito.
Era a época de rebeldia, dos 10 aos 12 anos, e acho que eu já tinha ficado com alguns meninos e achava aquilo normal. O meu pai verdadeiro não via com frequência, pois eu sentia que minha madrasta não gostava de mim. Gente, imagina a história de vida de uma pessoa que eu sei que muitos e muitas que estão aqui já passaram por isso também, né? Eu não passei por isso, mas eu consigo entender que a pessoa não se sente pertencente a lugar nenhum, né? E olha as rejeições já de abandono, sim. Não tem um pai, então já vem tanta coisa, tanta coisa. Já aquele senso de traição, porque é uma mãe que mente, e ela vendo toda essa confusão, no meio disso tudo, vendo que aquilo é errado. Que exemplo, né, de mãe, e a confusão na cabecinha dela. Eu acho que nessa fase aqui, até aqui então, que ela tinha por volta de 12 anos, ela já tinha passado por as 5 feridas emocionais. É só Deus por nós, viu? E ela continua. Olá, Cris, passando aqui a segunda parte do relato. Isso já foi outro e-mail, porque é grande esse relato, viu? E ela continua, enfim, continuando, acho que eu parei na parte da minha madrasta. Sim, que ela não gostava de você, então você não via o seu pai biológico, verdadeiro, com tanta frequência. Bom, quando eu ia para a casa do meu pai, eu não me sentia muito à vontade na casa do meu pai verdadeiro. Eu não me sentia pertencente, porque lá minha tia me botava para lavar louça, me lavar banheiro, cuidar da minha irmã, e o meu pai nunca ficava em casa. Hoje eu sei que é ele que gosta de trabalhar e de sair, mas eu achava que era por causa de mim, então eu evitava de ir para lá. E ainda mais que na época era época de rebeldia, então eu desviava o caminho, né? E fui crescendo, muito revoltada com a minha mãe por não ter carinho. Minha mãe só me dava carinho quando estava embriagada. Ela é alcoólatra, muitas brigas dentro de casa, então eu e o meu irmão éramos contra o mundo. O meu irmão era o meu alicerce na época, ia para a igreja de vez em quando com o meu pai verdadeiro, que é pastor, e eu gostava muito, me sentia muito à vontade. E minha mãe falava que aquilo era uma baboseira, que era uma frescura, e eu, criança, acreditava em tudo que a mãe falava. Então eu confiava nela, né? E parei de ir com ele. Me arrependi sobre isso, eu deveria ter continuado indo à igreja. Mas eu era só uma criança e minha mãe me xingava muito, falava que eu não iria dar em nada, que eu era uma VAGABUNDA. E assim cresci desse jeito. Mas enfim, namorei umas vezes aos meus 12 anos e era o genro favorito dela. Ele era loiro de olhos claros, era o sonho dela. Mas ele não trabalhava, não queria saber de nada com nada. E logo depois a gente terminou, não durou muito tempo. Minha mãe, ela é racista e por incrível que pareça, logo depois eu arrumei um negro. Eu tinha 13 anos e a pessoa que eu estou até hoje. E ela fala, e o pior, é narcisista. E ela completa, o pior narcisista que eu conheci na minha vida. E ela fala, eu tinha 13 anos e na época eu tinha 2 amigas e nós andávamos as 3 juntas e ele ficou com as duas amigas, e aí eu achava que aquilo era só diversão, e eu também era muito namoradeira na época, gostava de me divertir. O meu lema era, pego, mas não me apego. Pego, mas não me apego, eita! E isso, por volta dos 13 anos, eu queria ser feliz de qualquer jeito, eu queria ser feliz, e vejo que era um pensamento totalmente errado. Lugar onde eu colocava a minha felicidade, e começamos a ficar, e certo dia ele não pediu para ficar comigo, porque ele fala que ele nunca pediu para ficar com ninguém, as mulheres que pedem para ficar com ele, e ele me sugeriu, tipo, meus amigos têm sorte e eu não, e eu falei para ele, só tentar, e aí eu falei para ele, só tentar a sorte, e naquele dia ficamos. Antes eu perguntei para minha amiga se elas ainda estavam com ele, e ela falou para mim que não, que estava tudo certo, que eu podia ficar com ele, e eu falei, tá bom. E depois eu vim descobrir que eles ainda estavam juntos atrás das minhas costas. Começamos a ficar escondido porque eu sabia que a minha mãe não ia aceitá-lo e nunca ela aceitou. Enfim, eu achava que ia ser só mais um namorinho, mas eu gostei dele, gostei de ficar com ele, não sei explicar. Foi diferente, eu gostava da atenção que ele me dava, nós éramos muito amigos, ele me contava das amigas, do que ele fazia, era uma amizade muito boa. Ele já havia pedido para ficar comigo outras vezes e eu falava que não,
Mas eu passava na rua e ele mexia comigo e eu falava que eu não gostava disso. Enfim, começamos a namorar dia 10 de fevereiro. E ela fala, o nome dele eu mudei e eu vou chamá-lo de Gustavo. O nome dele é Gustavo e desde fevereiro de 2008 começamos a namorar. Tinha acabado de fazer 14 anos e era uma coisa, aquela coisa, sabe, do escondido, era muito bom. Ele sempre quis contar para minha mãe e eu falava que não, pois eu conhecia minha mãe. Então eu falava que não, e enfim, foram brigas no começo do nosso namoro com a minha mãe, muita briga. E no dia que a minha mãe descobriu que estávamos namorando, que foi uma vizinha que contou pra ela, o meu pai verdadeiro nesse dia estava indo pra Bahia e ela me mandou pra Bahia e passei 25 dias lá. Uau! Enquanto eu estava na Bahia, os dois se agrediram fisicamente, um agrediu o outro. Ela pegou um pedaço de pau e uma faca e ele pegou um pedaço de pau, não sei, foi algo assim. Nesse sentido, eu não estava lá, mas quando eu voltei, a minha mãe perguntou se eu ainda ia continuar com ele e eu menti, falei que não, mas continuamos juntos. Foram muitas brigas, muitas coisas, até que ela permitiu que ficássemos juntos. E eu já trabalhava nessa época no salão de beleza e eu era manicure e ele trabalhava com o irmão dele. A mãe dele era falecida quando eu o conheci. E o pai dele morreu quando ele tinha 7 anos, então ele não cresceu com o pai. E ele é o filho caçula. Ele é o filho caçula de 15 filhos! Uau! Filho da velhice. Então a minha sogra paparicou ele demais e ele sempre foi muito mimado. Todo mundo sempre fazia tudo o que ele queria. Gente, olha que interessante isso aqui, hein? Tua mãe cismou, falou com ele, você não vai ficar racista, né? E aí, teu pai, né, verdadeiro, tava indo pra Bahia, ela pegou e te fez ir junto, porque ela achou que assim ela ia fazer vocês não ficarem mais juntos. Caiu na briga lá os dois, imagina, dois narcisistas quase se matando ali. E aí você mentiu, falou que não tava mais com ele, porque sabia que ia piorar a situação. Mas você continuou às escondidas. Vamos parar por aqui? Já já a gente continua. Ok, voltei, estava em atendimento, inclusive eu quero avisar para vocês, comerciais aqui, tá? O grupo do WhatsApp foi encerrado porque tem um limite de 1.025 pessoas, então já fechou o grupo. Eu tô abrindo um novo grupo porque essa minha paciente, ela quer vir participar da pré-imersão, então se você ainda não está no grupo e se você quer vir também fazer parte da pré-imersão, aqui abaixo eu vou deixar o link do novo grupo do WhatsApp, novinho em folha, porque eu vou enviar o link por lá, tá bom? E quem vai vir participar e fazer parte da imersão no dia 22, 23 e 24, eu vou ter um outro grupo que eu vou abrir uma semana antes, porque aí o link para lá é outro, ok? Então, continuando esse relato, nossa, forte, hein, gente? Eu entro nas histórias, parece que eu tô lá vivendo junto com a pessoa, parece que eu tô lá do lado, acompanhando, sentindo tudo. Vocês também, que eu sei. Vamos lá, continuando. Nosso namoro foi muito tranquilo, foi muito bom até que casamos. Quando casamos, aí sim conheci, descobri quem ele era de verdade. Nosso casamento foi embora e não me recordo direito como foi, mas eu passei a noite com ele, nessa época eu não era mais virgem. Ok. E ela continua, ele foi o meu primeiro namorado, depois de 9 meses de namoro tive relação com ele. Enfim, depois esperei que a minha mãe descobrisse e então chamei ele, peguei as minhas coisas e fui morar com ele. Morava com a minha cunhada na casa que era da minha sogra falecida e ali começamos dia 26 de março do ano de 2008. Começamos o nosso casamento. Passado um mês, tranquilo, primeiro mês foi bem tranquilo, muito bom, ele era muito bom e ainda é muito carinhoso, ela fala, né? Depende da situação. Dependendo da situação, ele é carinhoso, ele é meigo, e também ele é bem ansioso. Mas começaram aquelas triangulações, ele via mulheres na televisão e fazia comentários obscenos e aquilo me despertava uma ira terrível. Achei uma caixa no guarda-roupa dele onde tinha cartas, coisas de ex-ficantes, ex-namoradas e não sei não. Eu não me recordo de tudo, mas fui a primeira namorada que ele levou para casa, que apresentou para a família, mas ele tinha muitas revistas Playboys.
Ah, o meu ex também tinha, assinava. Falava que era por causa das reportagens. E ele fala muitas coisas assim. Mas até então, na época de todos, todos faziam isso, né? Praticamente todos os homens tinham essas revistas. Então, ok. No namoro não descobri nada, mas quando casei descobri que ele ficava comigo e aquela minha amiga no qual ele ficava com ela antes de mim. Sim, aquela que você falou se podia ficar com ele, ela falou que estava tudo bem. Aham. Ela queria ser amante também, né? Tem gente que gosta. E ela fala, e eu não sabia porque eu havia perguntado para ele se eles estavam juntos e se ela ainda queria ficar com ele ou não. Mas eles estavam juntos pelas minhas costas e eles ficaram enquanto eu estava... Ou melhor, enquanto eu estava com ele, enquanto ele estava comigo no namoro. E depois terminaram. Olha aí, quanta confusão, né, gente? Quanta coisa. E olha, essa parte aqui que ela falou, ele era carinhoso, meigo, mas também ansioso e tudo. Muito bom pra mim, é o love bombing ainda. E aí você foi descobrindo as coisas. E isso também é um morde-a-sopra. Oscila, uma hora é bom, outra hora é ruim. Isso confunde. E ela continua, eles terminaram, descobri outras traições. Hoje olhando vejo que ele tinha prazer em me contar, porque ele falava, olha isso, ele falava que pesava a consciência dele muito e que eu queria imitar a minha mãe. E eu sabia que era errado, mas eu queria imitar minha mãe. E ia pra cima dele, batia nele, ai, ai, ai. Uma vez eu dei um tapa na cara dele e depois desse tapa ele me devolveu e falou, nunca mais você bate na minha cara, nunca mais bata na cara de homem. E foi dali pra pior, porque daí ele começou as agressões. Tudo ele me agredia e eu agredia ele porque eu era bem topetuda. Eu enfrentava mesmo e eu sempre fui muito bocuda, nunca fui de ficar calada, batia de frente. Muitas vezes eu apanhava feio e eu apanhava calada porque eu não queria que as irmãs dele escutassem. E eu não queria fazer arte com ninguém, então eu escutava calada, eu apanhava calada, muitas vezes xingamentos e coisas desse tipo, e ele sempre saiu pra zoeira e só voltava no outro dia. Às vezes 2 dias depois, e ele queria sair e me deixar em casa, pois então ele saía de um lado e eu saía de outro. Ele saía para um lado e ela ia para o outro. E a gente se encontrava na madrugada, no rolê. Meu Deus. Aí ele começou a me levar junto, até então ele descobriu a tática de me engravidar. Me pediu tanto um filho e eu tinha um certo trauma que eu não queria ser mãe velha. Então começamos a tentativa de engravidar e alguns meses depois engravidamos. Eu era muito inocente, hoje olhando, parando e refletindo, como fui tola. Ele quis me dar um filho para poder me segurar definitivamente. Nessa época nós já morávamos na casa do meu padrasto, a minha mãe tinha conseguido voltar para ele e ele tinha ido embora e a casa dele ele alugou para nós. Ela falou para mim que eu poderia morar e que não precisava pagar nada. E para o meu padrasto falou que iríamos pagar aluguel. E a gente não sabia, então ficamos na casa. E o meu marido, ele sempre trabalhava, mas ele não parava em lugar nenhum. Nunca foi sábio, sempre saía dos trabalhos. Qualquer pessoa brigava com ele ou alguém fazia alguma coisa com ele e ele sempre foi a vítima de tudo. E nessa ele arrumou um trabalho antes de eu engravidar. E ele arrumou um trabalho de limpeza. E ele chegava em casa e o que ele falava era que uma mulher de lá, eu não me recordo agora o nome dela, ele falava que essa mulher o ajudava. E falava que ela ajudava nisso, ajudava naquilo, que essa mulher era isso, que essa mulher era aquilo. E eu ficava irada com aquilo. E ele chegava e só sabia falar dessa mulher, que essa mulher é isso, que essa mulher é aquilo. Como se não me enxergasse. Mas enfim, levava todo mundo pra lá. Levava todo mundo pra minha casa, fazia festas e mais festas. E depois o meu padrasto acabou pedindo a casa porque os vizinhos reclamaram. E a gente não pagava o aluguel. Como a minha mãe não tinha me avisado que era para pagar, eu achei que ela tinha me dado uma força por um tempo. Mas ok, saímos dali e eu já estava grávida. E ela fala, Cris, deixa eu te contar como foi. Como foi que eu descobri que eu estava grávida. Quando eu tinha 15 anos eu descobri que eu estava grávida, mas foi a pior sensação da minha vida. Já estávamos, acho que 8 meses esperando para ver se eu engravidava ou não. E ele já estava falando que ele tinha algum problema ou que eu tinha algum problema, porque não é possível não engravidar. E não sei o que foi, enfim. Já estava na igreja, porque uma das minhas cunhadas havia se convertido e eu frequentava a casa dela e eu acabei me convertendo também.
graças ao bom Deus, aos 15 anos. E comecei a ir para a igreja, fazia um acordo com ele. Peraí, gente, que tá ficando forte o negócio. Gente, esse relacionamento começou muito cedo, né? Ok, fazia um acordo com ele porque ele não permitia que eu ia. Então ele saía conforme ele queria sair e eu não ia brigar. E aos domingos eu ia pro culto. Ah, não. Era só assim que ele permitia. E uma vez eu sugeri e comecei a fazer uma campanha na minha casa com as irmãs da igreja. Fizemos essa campanha e um certo dia de campanha a pastora olhou para mim e revelou falando assim que Deus estava me dando autoridade e no momento certo eu iria saber por quê. E certa vez estávamos em casa, ele começou a me olhar muito estranho, ele começou a falar umas coisas com uns sussurros que eu não entendi. Ele se levantou, foi para a cozinha, pegou uma faca, nisso, Cris, do nada, e falou que vinha para cima de mim, falando que ia me matar. O meu anjo não iria viver, ia me matar, iria matar o meu anjo, ele ia matar o meu anjo. E ele falou que o nome dele era Destruidor. E ali eu já vi que ele estava possuído, possesso por demônios. E ele é enorme para mim, do tamanho da força, ela falou, do tamanho e de força também. Ele é um negro bem forte, alto, e eu sou baixinha, tenho 1,60 m. E eu consegui, com a ajuda do Senhor, segurar ele com quase 1 hora de relógio, ele manifestando. E ele queria me bater, apertava minha barriga e com toda a força, todo o ódio do mundo, gritava que ia me matar, que ia matar meu anjo. Olha isso, gente. Mas finalmente ele foi liberto. E ali eu caí em prantos, chorei demais. Cris, eu chorei tanto. E eu falava, agora você vai ler o Salmo 91 comigo. E quando eu dei a Bíblia na mão dele, ele arremessou a Bíblia longe porque queimou a mão dele. Uau! Ela fala, a mão de negro normalmente é grossa, firme, amarela. E a mão dele chegou a ficar vermelha como se tivesse colocado brasa de fogo. Uau! Ele arremessou e eu falei, eu vou segurar a Bíblia, mas você vai ler esse Salmo 91 comigo. E falei isso com toda a autoridade de Deus. Estava me dando ali, Deus, essa autoridade. Então lemos o Salmos 91 e eu dormi um sono. E eu acho que primeiro eu chorei tanto e depois eu dormi. Quando eu dormi, tive um sono profundo e acordei tranquila no outro dia pensando no que tinha acontecido. Ele não tinha entendido nada porque eu estava chorando, porque eu estava daquele jeito, como se ele não lembrasse de nada. E assim aconteceram algumas vezes, outras vezes, dele com possessão dentro de casa. Enfim, foram passando o tempo, mudamos de novo para uma outra casa de aluguel, não conseguindo pagar. E aí ela fala porque ele não trabalhava direito. E depois de 3 dias, Cris, que aconteceu esse episódio dele se manifestar, eu fiz o exame, eu estava grávida já de 3 semanas. Uau! Olha lá, falando do seu anjo, do seu anjo. E ele ficou feliz da vida, ele sempre quis ter um filho. Eu tinha que fazer tudo o que ele queria, toda vez que eu contrariava ele, eu apanhava feio. E eu me lembro de vezes que ele saía à noite e eu falava assim, eu vou me arrumar, vou ficar bonita, vou arrumar meu cabelo. E ele chegava e às vezes eu estava me arrumando. E eu tinha que dormir com o meu cabelo pela metade, porque eu tinha que dormir a hora que ele queria. Meu Deus do céu, eu era boba, inocente. Eu achava que eu tinha que me submeter, como se ele fosse meu pai. Eu acho que era isso. Olhando hoje, eu obedecia em tudo. Gente, peraí, tá tudo errado nesse relacionamento. E olha, eu vou falar pra vocês, como eu acabei de falar, quando começa, é o primeiro de tudo, sabe? Meu Deus, começa lá de pequenininha. Imagina, ela era tão jovem quando casou, praticamente um dos únicos, né, da vida dela. Ela falou que já não era mais virgem, enfim. O inimigo vai fazendo a festa, né? Olha só, chantagem emocional. Você chegou ao ponto de falar pra ele, pra você ir pra igreja no culto ao domingo. Então, você não reclamava e deixava ele sair para as baladas com os amigos dele e voltar só no outro dia, para ele te permitir e deixar você ir na igreja. Olha só. Isso é um absurdo, gente. Isso é inaceitável. Agora, no trabalho, fica falando da mulher, que a mulher é isso, que a mulher ajuda ele, que a mulher é maravilhosa. Ah, meu filho, casou comigo então, vai ficar com ela. Né? Triangulação, fazendo de propósito, para você sentir um lixo.
Agora aqui, você não tem nem como ir dormir, tá lá fazendo cabelo, ele chegou e falou, vamos dormir agora. Pronto, metade tá escovada, outra metade não tá. Tem que fazer o que ele quer, gente. Eu fico indignada, porque esse é um tipo de coisa que eu não aceitaria. Não aceito, não aceitaria jamais, né? Mas tem outras coisas que eu passei, que eu aceitei, que talvez você também não aceitasse. Cada caso é um caso. Mas juro pra vocês, eu acho isso um absurdo, meu pai do céu. Como pode? E ela continua, eu sempre obedeci, sempre eu respeitei. Em tudo que ele falava, eu obedecia cegamente. Traições, coisas que iam acontecendo, eu permitia. E quando eu já estava de 6 meses de gravidez, ele falou para mim não ir mais para a igreja porque era longe e poderia acontecer alguma coisa. Olha aí, lembrando aqui agora que uma certa vez eu acordei com ele, eu não dormia à noite porque o meu filho não me deixava dormir. Sabe quando você passa a madrugada acordada porque a criança se mexe muito? Então, eu praticamente não dormia, eu trocava a noite por todo o dia. Durante o dia ele estava dormindo e à noite ele acordava, e eu lembro que ele acordou como se ele estivesse brigando com alguém nesse sonho, e ele ia dar um soco numa pessoa, e esse soco ia acertar em mim em cheio, Cris. E eu dei um grito, ele acordou assustado me pedindo desculpa, porque quase deu na minha cara. Olha isso, e eu já grávida. E lembro também de uma outra vez que eu tive que esconder o meu rosto com o cabelo, porque ele me deu um murro no rosto. Ficou todo roxo e eu tinha vergonha das pessoas e tinha medo do que iam falar. Meu, então o que adiantou? O sonho ia ser mais um soco só, né? Ele devia estar fingindo, ia te dar um soco, e como é que você ia pôr na conta dele? Como que ia ficar a culpa dele se ele estava tendo um sonho? Olha isso. Eles são capazes, tá, de fazer isso. Que absurdo, você é grávida, gente. Esse cara é sádico, cruel, hein? Monstro. Enfim, então eu escondia esses abusos, essas coisas. Eu lembro que uma vez ele chegou da zoeira e ele queria que eu tirasse a meia dele, e eu não quis tirar a meia dele. Eu já morava com a irmã dele nessa época, ele veio, me bateu. Minha cunhada estava na sala e ouviu tudo, e ela quebrou o pau com ele. Falou um monte, só faltou bater nele. Ele precisava mesmo, né? Seria bom que ela desse uma surra nele. E ela completa, mas eu não tinha vergonha na minha cara e eu não me separei. Eu só sabia chorar, eu tinha medo de voltar para casa da minha mãe. Eu ia ter que escutar. Eu te avisei. Você não me ouviu? Né? Porque imagina, desde o começo ela não gostava dele, né? E ela fala, isso é uma coisa que eu não queria escutar da minha mãe. Porque ela sempre me avisou. E se eu tivesse escutado, né? Porque ela sempre disse que ele não presta. Que ele não prestava. E eu estava tentando mostrar para minha mãe a todo custo que eu ia conseguir ter uma família e que ela não conseguiu destruir, e eu lutei por isso, pela minha família com todas as armas que eu pude. Ela diz, teve vezes dele falar que eu era propriedade dele e que eu era esposa dele, então eu tinha que ter relação com ele a hora que ele queria. E uma vez eu não quis, e ele começou, e eu falei, não, não, não. E ele começou a me pegar à força, tirou a minha roupa. Meu Deus, isso é estupro. Começou a ter relação comigo e eu travei, eu só chorava e eu não conseguia fazer mais nada. Fiquei parada, só chorava, e ele me vendo chorando ali. E acho que ele broxou e não conseguiu fazer mais nada. Mais tarde ele tentou de novo da mesma forma. E depois que passou aquilo, eu falei pra ele, nunca mais me toque desse jeito. Nunca mais faça isso comigo, porque eu não vou suportar. E ela fala, e realmente ele nunca mais fez. Meu filho nasceu e eu não tenho o que reclamar dele. Foi um pai super amoroso, tirando essas brigas e essas coisas. Tirando todo o abuso, todas as surras que ele me deu, todas as traições, todos os espancamentos. É um ótimo pai. Gente do céu, como assim? Tirando essas coisinhas básicas. E lembrei, quando eu estava na igreja, foi revelado que alguém pegou uma foto dele, uma foto nossa, né, ela quis dizer, e levou no centro e fez uma macumba com frango e falou que a pessoa era muito próxima à nossa. E depois, parando e refletindo, uma certa vez fomos na casa da minha mãe. A minha mãe fez um frango só pra nós, disse que era só pra gente comer e mais ninguém podia encostar, nem o meu padrasto, nem meu irmão, ninguém podia comer aquele frango. E eu lembro que tinha cozinhado tanto que ele tinha se despedaçado dentro da panela. E logo depois
eu tinha uma foto dele, 3x4, que foi quando eu casei. E eu não achei mais essa foto, eu procurei essa foto e não achei. E depois que a gente comeu esse frango, eu achei essa foto na casa da minha mãe. Eu peguei essa foto, levei para casa, mas até então eu não tinha tido a revelação. Depois, parando e refletindo, lembrei dessa cena e até hoje eu fico me perguntando se foi ela que fez alguma coisa para nós. Enfim, ela continua, porque antes, quando nós namorávamos, ele sempre me falava que odiava esses homens que agrediam mulheres. E uma irmã dele apanhou muito do marido e ele não gostava, enfim. Não gostava, mas batia em você? Ele não fala nada com nada. Olha, eu vou falar uma coisa. Esses seres das trevas, inclusive aqui no canal aconteceu não faz muito tempo, um desses veio querer brincar, né? E mandou uma mensagem tentando se passar por mim e falou, olha que uma mulher, eles falam essas coisas, gente, pra deixar você ali pensando naquilo e com medo que alguém fez algo pra você. Meu Deus do céu, gente, não caia nessa isca, nessa armadilha de Satanás. Você só repreende em nome de Jesus, com poder e autoridade no sangue e no nome de Jesus, e você entrega pra Deus e parou ali, acabou-se ali. Não dê alimento, não fique imaginando, não fique com medo que vai acontecer algo que na sua vida é de Deus. Quem manda na sua vida é Deus, quem está no controle é Deus, e o inimigo, em macumba nenhuma, tem poder sobre a sua vida, ok? É só você estar alinhada nas coisas de Deus e fazer a vontade de Deus, né? Não dê brecha através do pecado, ok? E pronto. Chuta que é macumba. E ela continua, meu filho já tinha uns 4 a 5 anos, e ele ainda colocava meu filho para me xingar. Olha, essa parte, gente, é absurdo. Ele colocava meu filho para me bater, ele queria fazer o meu filho uma versão dele. Mas graças ao bom Deus, Deus não permitiu. E ele foi me guiando a conversar e instruir o meu filho a não fazer essas coisas. E eu lembro que meu filho falava que não gostava dessas coisas e ele achava isso ruim. Bater em mulher era covardia. E ela fala, eu não sei o que é que estava ali fazendo. Se era ele, se eram os demônios. Eu sei que depois ele vinha, se arrependia, me pedia perdão. Não entendi o porquê fez aquilo, o porquê que aquilo aconteceu, que não era ele. Enfim, que era isso, que era aquilo. Que me amava e passava um tempo até eu desapontá-lo e não fazer as coisas que ele queria e vinha tudo de novo. Ele me agredia novamente e isso era recorrente. E até ficou no modo automático que eu obedecia em tudo. Tudo que ele falava eu obedecia. E eu não saía, eu não fazia nada. Ela fala, e eu sempre trabalhei. E sempre sustentei a casa. Ele nunca foi de trabalhar e ficar muito tempo no trabalho. E todas as traições dele, ele tinha prazer. Hoje, olhando, eu vejo que ele tinha prazer. Ele me contava detalhes de como ia. Quando meu filho era pequeno e surgiu uma oportunidade dele trabalhar de segurança em uma boate, em uma zona, ele me prometeu que ele não ia me trair, que ele é fiel, que essa parte já passou. E eu falava, não, vai. E eu falava, não vai trabalhar lá, não vai ser bom. Mas mesmo assim ele fez o que ele quis, ele foi ele e o meu cunhado. Olha isso. Que morava junto com a minha cunhada na mesma casa. Nós morávamos, nossa família, no caso, eu, meu marido e meu filho, e minha cunhada, a filha dela e o marido dela em quartos separados. E morávamos todos na mesma casa, era um inferno. E ela fala, a minha cunhada é outra que só por Deus na vida dela, mas enfim. Passaram-se os meses sem me procurar, porque ele tinha lá, né? Tinha lá as mulheres, chegava de manhã, ia dormir à noite, ia trabalhar de novo, e eu lavava, passava, cozinhava, cuidava do filho dele e não tinha nada. Ela fala, nada que ele pudesse reclamar, não tinha nada que ele reclamasse, eu não dava motivo, e ele assim não me procurava mais. Ele deveria estar com outras, e ele falava que não era isso, que era coisa da minha cabeça, que eu sou paranoica, que eu sou louca. E tem uma coisa que ele sempre me chamou, e eu por diversas vezes acreditava que eu era meio louca de tanto ele falar isso. Até que um dia eu vi uma mensagem no celular dele, bom dia gostoso, uma tal de Nian, que trabalhava lá, garota de programa. Peguei o número, fui no orelhão, liguei pra ela e falei com o marido dela, porque ela era casada. E na hora que falei o meu nome, desligaram na minha cara e o telefone ficou fora de ar.
Mas nesse dia eu esqueci meu RG no orelhão, que eu não tinha celular. Ele tinha e eu não. E foi uma briga danada. No fim, depois, ele me falou tudo, me contou tudo, pois disse que a consciência dele ficava pesada, que ele não gosta de mentira, sendo que eles são mentira pura. E eu acreditava em tudo que ele falava, eu sempre falava a verdade. E sempre ficava em casa cuidando do filho dele, até que ele arrumou um emprego para mim, para ser babá de uma das meninas que trabalhava lá. Então eu ia com o meu filho dormir na casa dessa mulher, ela ia trabalhar na zona e voltávamos juntos, até que um dia ele simplesmente não veio, ficou lá, na onde ele trabalhava. A mulher veio para casa, eu peguei meu filho e fui embora, pé da vida, porque já imaginava o que estava acontecendo. E depois ele chegava falando que tinha ficado com 2 mulheres na mesma noite, como foi maravilhoso para ele. E eu chorava, passava a madrugada chorando, buscando entender o que estava acontecendo, o que eu tinha feito de errado. Meu Deus, se era o demônio, se não era, o que era aquilo? Meu Deus! E eu não enxergava e eu sempre achava que a culpa era minha, que eu não sabia segurar meu casamento, que eu não sabia como fazer o casamento dar certo, que eu era isso e aquilo, que eu era o problema, enfim. Tudo que ele falava, até as agressões começaram a ficar mais frequentes e o meu filho já estava grande e às vezes meu filho entrava dentro do quarto e ele ficava falando: sua mãe é uma vaca, chama sua mãe de vaca, chama! E às vezes ele me segurava na cama e chamava meu filho para me agredir. Meu Deus do céu, gente, eu não tô lendo isso. Certa vez eu falei para ele: escuta, você não vai demorar muito com a vida que você leva, logo logo você morre. Porque ele sempre saiu pra farra, sempre arrumou confusão na rua, e ele usa cocaína, bebe muito, fuma, né? Porque ele voltou. E você não vai durar muito, o seu filho vai ficar com um menino revoltado, batendo na mãe, xingando a mãe. Como que eu vou querer esse menino se você morrer? Até que ele parou. Vivemos uma vida até então normal, referente ao meu filho. Ele sempre foi um ótimo pai. Gente, aonde que isso é um ótimo pai? O pai fala: bate, xinga tua mãe, é uma vaca, fala que ela é vaca, vem aqui, segurando você, bate nela. Onde que isso é um bom pai? Gente, juro pra vocês, eu não entendo. Isso é um monstro. Aonde que isso é um bom pai, gente? Mas nem aqui nem na China nunca será. Nunca foi e provavelmente nunca vai ser. Tirando todas essas coisas, ela fala, né? Enfim, ele sempre cuidou bem. Ele não queria ter o trabalho de ser pai, mas ele se mostrava para todo mundo que ele era um bom pai. Ele saía com o menino, ele comprava as coisas, tentava fazer coisas para agradá-lo, mas quando realmente era pequeno e que eu precisava da ajuda dele, não me ajudava em nada. Mas depois que foi crescendo, ele não precisava mais de tantos cuidados, então ele foi um bom pai. Referente a isso, a nossa educação sempre foi muito igual, eu sempre fui muito rigorosa. Filho tem que dar bênção, tem que respeitar pai e mãe, e eu sempre tive, e eu tenho 31 anos hoje, mas sempre criei o meu filho assim, respeitando, educando. Briguei e coloquei sim de castigo, bati algumas vezes que foi preciso, mas graças a Deus sempre dei amor e carinho para o meu filho. E graças ao bom Deus, o meu filho hoje é meu companheiro, é um menino exemplar, tem uma cabeça boa, que eu fico admirada. E graças a Deus ele foi o meu presente, foi o maior presente da minha vida. E passando os anos, ele continuava na casa da minha cunhada, não queria sair de lá, e eu já estava muito irritada de morar ali, minha cunhada sempre me atormentando. Então eu falei: se você quer ficar, você fica, e eu tô indo embora. E vou procurar uma casa e eu vou embora. Se você quiser vir, venha. Se não, fique e faça bom uso da sua casa. E aí procurei uma outra casa e ele veio, alugamos. E quando chegava na época de pagar o aluguel, ele nunca tinha. E eu que pagava o aluguel, pagava água, pagava a luz, fazia compras. Ele não me deixava dormir à noite, e eu sempre trabalhei em casa de família, e à noite ele queria ter relação, então eu ia dormir umas 2 da manhã e levantava às 5 da manhã para trabalhar. Quase todos os dias ele ficava em casa dormindo, e isso era tão desgastante. No outro dia eu não tinha ânimo, era horrível. E nessa época eu ainda era jovem, tinha uns 18 anos, e até então ia levando, né? Eu levava como dava, eu achava que um dia ele ia mudar, até que uma certa vez, me recordo aqui,
Eu era muito surtada, eu brigava, eu falava, eu gritava, eu não era muito de ficar calada. Por mais que eu sabia que ele ia me bater, né, por conta disso, às vezes eu achava que a culpa era minha, mas eu nunca fui de ficar muito calada. E certa vez ele saiu falando e eu vou aqui e já volto, e aquele dilema sempre foi a mesma coisa. Chegou no outro dia, ele não tinha chegado ainda, ele tinha levado a chave do portão, então eu e o meu filho estávamos presos. E eu pedi para a dona da casa para me passar pelo portão dela, deixei meu filho na casa da minha cunhada e a outra cunhada minha, e eu fui atrás dele. Quando eu o vi no bar, bêbado, bebendo, eu fiz um barraco daqueles. Peguei o copo de cerveja e joguei na cara dele. O cara de pau ainda teve a coragem de falar para mim: "Tá calor, obrigada pelo banho que você me deu." Ai, meu Deus, eu queria abrir um buraco e morrer naquela hora de tanta raiva que eu fiquei. Voltando para casa, brigamos e brigamos. Naquele dia aconteceu algo diferente. Eu já estava passada. Naquele dia, minha cunhada, uma cunhada que eu tenho muito querida por sinal, apareceu na minha casa do nada, como se tivesse sido Deus que a enviou. Porque eu acho que naquele dia poderia ter acontecido algo muito grave. Ele não chegou a me agredir, mas naquele dia o olhar dele estava ira pura, era uma ira tão grande, o olhar dele era, sei lá, eu não sei nem explicar. Gente, esse homem encapetado, que coisa é essa? Eu acho que eu nunca vi um igual a esse. Eu falo que cada relato que vem eu falo, gente, eu nunca vi um igual a esse, aí vem outro pior. Como que pode uma coisa dessa? Ela não podia dormir. Gente, eu nem consigo parar aqui porque eu vou lendo, porque eu fico impressionada, eu falo, não acredito, eu quero ler mais, eu quero saber mais. Vocês devem estar aí chocados também. O que é isso nessa terra, gente? A potestade toda aí, nesse homem. E ela fala, a cunhada, né, essa cunhada que é a boa, não a outra, a narcisista, ela nunca era de frequentar a minha casa. E nesse dia ela foi do nada, ela apareceu lá. E eu sei que foi Deus, hoje eu vejo, acredito que foi livramento de Deus para não ter acontecido algo pior. Porque eu estava assim transtornada e ele também. Mas foi passando a situação e ele sempre me manipulando muito e eu não podia ter amigos, eu não podia ir na casa de ninguém, eu nunca podia fazer nada. Eu era da casa para o trabalho e do trabalho para casa. Ele ficava regulando muito as minhas roupas e quando a gente namorava, ele adorava minhas roupas curtas. Ele adorava se exibir comigo e eu era como se fosse um troféu para ele. E eu sempre fui um pouco bonita de corpo e ele gostava muito de me exibir com isso. Nós sempre ajudávamos todos da nossa família como da família dele. Inclusive, a minha casa era conhecida como a pensão da Paola, porque a Paola sempre trabalhou, sustentou todo mundo e ficava por elas. Sempre acolhemos quem precisava e morando numa casa de aluguel. E dessa vez, aí a mãe ofereceu um terreno para ir para a casa da minha mãe e ficarmos lá sem pagar aluguel. E construiríamos no terreno dela, e eu achei uma boa, e ele também, porque daí a gente não precisaria pagar mais aluguel. E aos poucos, trabalhando, construindo uma casa, que depois o nosso plano era vender e ter outro lugar. Bom, meu plano nunca foi morar perto da minha mãe. Ficamos lá 6 meses até que ele e a minha mãe tiveram uma outra briga muito séria, porque eles viviam brigando. A minha mãe fingia que gostava dele e ele fingia que adorava a minha mãe. E daqui a pouco, quando menos esperava, os dois mostravam as garras um para o outro e brigavam. Minha mãe expulsou ele e meu filho da casa e eu não aguentei ver a minha mãe expulsando meu filho e eu briguei sério com a minha mãe nesse dia porque eu batia de frente com a minha mãe, eu não aceitava, ela não gosta dele por causa da cor dele e eu achava aquilo um absurdo, mas eu vejo que não era só a cor que ela não gostava. Enfim, brigamos muito por causa disso e certa vez quando ela expulsou a gente, voltamos de novo para a casa da minha cunhada com um filho, né, com todas as coisas e agora tudo destruído porque tudo que eu tinha construído para minha casa eu vendi e dei. Voltamos da casa da minha mãe para a casa da cunhada e ficamos por lá um bom tempo até conseguirmos alugar uma casa nova. Eu e ele estávamos trabalhando, estava indo tudo bem, até que ele ficou desempregado novamente. Durante esse tempo eu tive um sonho e eu via 3 demônios na porta do meu quarto. E ela fala, cada um falava o seu nome. Um era o destruidor, o outro era inveja e o outro não consigo me lembrar o nome. Cada um ia falando o nome dele.
E ela fala, e quando eu passei do quarto para o banheiro, depois que ela acordou, né, que ela disse que não conseguia mais voltar a dormir, ficou ali e sonhava de novo e acordava de novo, levantou, era 5 da manhã, passou pelo quarto para ir pro banheiro. Olhei para a cozinha, era como se eu visse um bicho gigante na minha cozinha, de olhos vermelhos enorme. E eu olhei de novo e não vi nada. Naquele dia eu fui trabalhar repreendendo, porque para mim era como se Deus me avisasse que ele ia se manifestar de novo e ele ia matar o meu filho. Essa era a impressão que eu tinha. Uau! Nessa época eu trabalhava numa casa onde essa patroa, ela era espírita, e eu falei pra ela que tinha acontecido isso e eu estava afastada da igreja. Então eu falei que eu tinha tido esse sonho e ela falou que tinham pessoas que estavam com inveja da gente. E ela descreveu a minha cunhada todinha. E ela nunca tinha visto essa minha cunhada. Uau! Olha isso. Ela descreveu ela todinha, enfim, repreendi, me afastei um pouco, mas logo em seguida, no ano de 2015, perdi o meu emprego e as crises começaram. Ficamos em casa, desempregados, não tinha mais como pagar aluguel, fomos morar na casa do marido da minha cunhada, aquela que eu falei que é cunhadinha minha, aquela que é boa, sim. Ela tinha uma casa de aluguel e deixou a gente morar lá durante 3 meses. Nisso ele começou a trabalhar com o meu tio, que trabalhava com voz na obra. Eu logo comecei a trabalhar de diarista. Arrumei uma casa no qual eu estou com ela até hoje. Já fazem 8 anos que estou nessa casa. Uau, graças ao bom Deus. Já ele nunca ficou muito tempo em emprego nenhum. Uma coisa que eu sei que acontece com ele, sempre tem alguém no emprego que ele não se dá. Ele sempre é melhor que todo mundo, ele sempre faz melhor o trabalho, é sempre assim. É melhor o jeito que ele fala, é melhor a comida dele, tudo dele é melhor. Pelo fato da minha mãe ser alcoólatra, hoje eu cuido das minhas irmãs. A minha mãe tem 2 meninas, minha mãe teve 4 filhos, eu e meu irmão de 26, 2 meninas, uma de 13 e uma de 10, que hoje moram comigo e sempre triangulou muito comigo, sempre jogou muito essas coisas como se eu sempre estivesse errada e eu nunca sei falar, eu nunca sei reforçar, que eu sempre saio na porrada, em tudo é impressionante. E meu filho começou a namorar com 15 anos e no fim ele terminou esse relacionamento e o meu marido colocou a culpa em mim. Na cama ele sempre dizia que eu era fria, que eu não fazia as coisas e eu acreditava muito nisso. Pois ele estava comigo e falava algo ruim, então eu pensava que eu deveria buscar saber mais. E quem era ruim da história, quem não sabia fazer as coisas, era eu. Mas na verdade o ruim era ele, que não fazia nada, deitava para cima, parecia um rei. E as coisas que ele queria eram coisas de pornografia, como se fosse aquelas mulheres, dessas mulheres infláveis, porque ele faz o que quer. E ela diz, eu quero fazer as coisas e não é como ele quer. E quando eu falei para ele que ele era ruim de cama, ele se transformou. E aí começaram as agressões, até um dia que eu dei um ponto final. Eu falei para ele que nunca mais eu ia aceitar aquilo. Falei, chega, eu não quero mais, eu não preciso mais passar por isso. Eu não vou mais passar por isso. Se você quiser ficar comigo, vai ser como eu quero. Não como você quer, já chega. E você nunca mais vai tocar a mão em mim, nunca mais na sua vida. E realmente foi isso mesmo que aconteceu. Nunca mais ele encostou a mão em mim, eu dei um basta. Enfim, eu não queria mais isso, mas o medo, né? O trauma sempre fica. Então eu sempre obedeci a ele, mas no fundo do meu medo, o meu medo era de ser agredida. Mas passou. Bom, foi passando os anos, foi passando tudo e ele sempre estava no trabalho, com muitas traições, sempre com muita mentira, e eu pegava as coisas no celular, e certa vez peguei umas coisas no celular dele, e ele dizia que ele era solteiro já há 8 anos, e os dois estavam marcando de se ver, mas a menina era muito longe, morava muito longe, eles ficavam sempre mandando vídeos, fotos de nudes, enfim, e eu nunca fui de mandar essas coisas, mas essa menina mandava. Quando eu contei para ele que eu queria separar, que eu tinha descoberto isso e que não ia mais aceitar isso, ele pediu ajuda para todo mundo, ele era bonzinho, mandou mensagem para o meu irmão, mandou mensagem, enfim, para todo mundo. E assim foi, e enfim, quando chegou de viagem, acabamos nos acertando
Eu perdoei, sempre perdoando. Eu tinha fé e esperança que um dia ele poderia mudar. Olha isso. Mas esse dia nunca chegou. Eu sempre pegava curtidas dele para outras mulheres. E ele fazia e achava normal que era só uma curtida e que ele não tinha feito nada demais, que ele era um homem de verdade. E também lembro que na época que começou o celular com foto, ele era daquele tipo de homem que as mulheres andavam na rua e ele tirava foto das mulheres. E depois eu ficava me perguntando, mas pra que essas fotos? Olha isso, gente, no meio da rua, esse cara não é normal. Mas é lógico que ele não é, dá pra ver desde o começo, né? Doente, sabe? É cheio de demônio, ele deu uma casta nesse homem, gente. Imagina, ficar tirando foto das mulheres na rua. Doente. Então eu falava com ele, eu brigava com ele, mas era uma coisa de falar com a parede. Ele só falava que gostava e, como sempre, eram os gostos dele. Me lembro também de uma vez, logo no início do casamento, estávamos andando na rua, acho que ele esqueceu que estava comigo e começou a mexer com 3 morenas que estavam passando na nossa frente. Ele mexendo com as mulheres na minha frente, depois foi lá e falou, ai, me esqueci, desculpa, não sei o que foi que aconteceu comigo hoje. E ele fez isso de pirraça e por maldade, pois queria me ver sofrendo. Hoje eu consigo enxergar, mas na época eu achava que ele era o rei. Eu achava que ele era o rei, que ele não queria fazer aquilo comigo, que ele era muito perfeito, que ele me amava, porque ele sempre demonstrou muito carinho. Se eu ficasse doente, ele cuidava de mim. O que eu precisava, ele estava lá comigo. Se eu precisasse de uma roupa ou alguma coisa, ele sempre comprou. Ele nunca se negou. Então, às vezes, eu ficava achando que era porque o pai dele, Cris, teve 3 esposas. A minha sogra foi amante do pai dele, então falava isso porque eu pensava, porque ele tem o pai assim, né? É por causa disso, por causa daquilo, mas ele nunca foi culpado de nada. Ele sempre foi inocente na minha cabeça. A culpa era minha, eu que não sabia levar um relacionamento, né? E por diversas vezes ele tentava se separar, falava, não dá mais, eu não aguento mais. E nisso eu emagreci demais, o meu cabelo caía e eu chorava, eu conversava com Deus, por que isso está acontecendo? Mas eu não tinha discernimento, eu não estava na igreja, então como é que eu vou saber? Então sempre voltava, fazia o que ele queria, como ele queria. E lembro-me, Cris, uma vez que brigamos porque ele saiu, eu falei, não é para você sair. E ele foi, saiu e ficou 2 dias fora. Ele passou a noite fora de casa. Pois bem, peguei as minhas coisas, peguei as coisas para o meu filho. Fui para a casa da minha mãe e deixei um bilhete. Não se preocupe que eu não vou roubar seu filho. No dia seguinte ele foi trabalhar, trabalhou normalmente. Quando foi quarta-feira ele viu que eu não voltei, então ele foi atrás de mim. Chegou lá meio querendo falar um monte. Falei, baixa a crista, que eu não falei nada para minha mãe. Aqui não é lugar de você brigar e pronto. E ele ficou pianinho. Baixou a crista, Cris. Foi, pegou as minhas coisas, pegou meu filho, me pegou e sempre tive muito medo porque ele teve muito envolvimento com muitas coisas. Então ele conhecia muitas pessoas e ele sempre falava que se um dia acontecesse alguma coisa, meu irmão e a minha mãe iriam pagar por isso e que ele não ia me deixar em paz e que por eu ser menor de idade eu não tinha e não podia ficar com o meu filho. Meu maior medo sempre foi ele criar o meu filho. Eu tinha medo dele fazer a mesma coisa com o meu filho. E eu sei que ele poderia fazer, porque eu sempre tive muito medo dele, muito mesmo. E ela fala, até que esse medo foi passando e eu não permiti muitas coisas mais acontecer. Bom, Cris, acho que essa vai ser a parte final. Só que não, ela colocou aqui. Já tá chegando no final, perdão, tá nada, porque ainda falta um pedação, mas tudo bem, porque é forte o relato. E ela fala, eu sei que tá ficando muito grande. Então, chegando pro final, hoje já no ano que vem, vamos fazer 18 anos juntos. Ano que vem, em fevereiro, eu vou fazer 18 anos. E 17 anos de casados. Mas diversas vezes eu peço separação e ele fala que não, que não. E diversas traições, sempre sai, chegando no outro dia, faz o que quer, uma instabilidade nos empregos. E eu achava isso terrível. Meu pai verdadeiro
sempre trabalhou muito e conseguiu todas as suas coisas. Tem 6 casas de aluguel, tem muitas coisas, e eu olhava e falava, por que eu não arrumei um homem como meu pai? Ok, ele sempre morou de aluguel, ainda não temos uma renda. E ela fala, não temos nada estável. Eu sempre trabalhei, trabalho muito até hoje, sou diarista. É um trabalho muito pesado. Eu trabalho em casa de família e nunca fiquei desempregada. Assim, poucas as vezes, sempre levei a casa, sustentei tudo que eu podia fazer para o meu filho, eu fiz. E quem estivesse em casa também. Mais de 4 anos para cá, eu senti uma enorme vontade de voltar para a casa do Senhor. Mas por eu fumar, e eu fumava muito, e aquilo me prendia, e eu sabia que na hora que eu voltasse para a casa do Senhor, eu ia ter que escolher entre Deus ou o cigarro. E ele também não gostava muito, não me permitia visitar nenhum culto. Daí chegou uma época que estava um inferno. No caso, a gente brigava muito, porque eu tinha descoberto todas as traições dele, e aconteciam coisas, e o meu filho começou a ir para a igreja com a minha cunhada, uma das minhas cunhadas, né, aquela que é boa. Pronto, ela diz, Jesus começou essa igreja e depois chegou uma época que eu tinha descoberto algumas outras traições dele, e daí eu falei, chega, não dá mais. Pedi a separação, falei, eu tô indo embora, eu tô indo para Cristo, você fica aí, fica como você quiser, faz como você bem entender, e eu vou viver a minha vida com Cristo e o meu filho. E decidi ir. Então, Cris, ele veio junto comigo, aceitou Jesus naquele mesmo dia. E eu falei, ele nunca fez isso, ele sempre falava pra mim que quando ele fosse cristão, ele ia ser cristão verdadeiro, não aqueles que ficam entrando e saindo. Ele achava isso a coisa mais feia do mundo, ficar levando o nome do Senhor, coisa que ele fez, né? Mais pra frente você vai entender. E fomos na igreja, nossa, Cris, foi um sonho. Nós 3 na igreja, ele louvando, mas eu via que tinha alguma coisa de estranho, porque eu chamava para ler a palavra do Senhor em casa comigo e ele não queria. Chamava para orar, ele também não queria. Quando eu estava louvando, ele dava risada. Quando eu falava de Jesus, ele se irritava, ele ficava bravo e dizia que eu não sabia falar em outra coisa, que eu só sabia falar disso. E o meu sobrinho e o meu filho, às vezes, eles iam conversar comigo sobre coisas da igreja e eu não podia falar porque ele não gostava, era meio que um assunto proibido. Ele foi mudando aos poucos e repentinamente ele saiu do Senhor no final do ano e eu achei que era culpa minha, me culpei muito e eu falei, eu não fui sábia, eu fiz tudo errado, a culpa é minha, eu não ensinei, eu não busquei. Meu Deus do céu, me senti a pior das mulheres por isso, e eu me senti uma das piores, porque Deus me deu uma família no altar e eu não soube valorizar, e eu destruí aquilo. Nossa, aquilo mexeu muito comigo. Uma coisa que eles também fazem, que acontecia, eles sempre me pediam um filho, mas eu sofri tanto. Na minha gravidez, ele me bateu tanto e eu sempre me mantive muito firme referente a algumas coisas, e eu não aceitava de maneira nenhuma. E uma coisa também, que mesmo a gente casados, como tinha muita traição, eu sempre usei preservativo. E eu falava pra ele, eu não confio em você e um dia você pode me passar alguma doença. Mas depois que estávamos indo pra igreja, ele me mostrou ser um novo, chamar ele de Eduardo, um novo Eduardo, uma nova pessoa que não sei lá o que eu acreditei, né? E quando você tá dentro da igreja, você tem que fazer tudo certo. E uma coisa que ele sempre quis e eu não, foi casar no papel passado, e eu nunca quis casar, nunca tive esse sonho de casamento, e eu tinha antes, mas depois que eu vi, né, que eu já tinha perdido a minha virgindade, que eu não podia mais ter aquele casamento dos sonhos, e toda aquela coisa, né, de sonho de menina, e aí eu nunca quis aquilo. Mas desejei isso, e sempre que ele falava, eu falava pra ele que eu não queria, e que ele não é homem para casar, ele é homem para passar uma noite e não para casar comigo. Mas eu sempre fui muito bocuda, sempre falei muito na lata, sempre questionei, sempre briguei e nem tudo eu aguentava assim calada. Eu explodia, quando eu explodia ninguém me segurava e eu já percebi que eu estava muito reativa. As coisas começaram a acontecer e ele falava pro meu filho, tua mãe isso, tua mãe aquilo, tua mãe é doida. E eu sempre passando pela ruim da história. Teve uma época que ele trouxe um sobrinho dele cadeirante para dentro de casa e esse sobrinho vivia falando para ele separar de mim e eu não sei porquê,
Não sei o que aconteceu, mas ele dizia que eu mandava na vida dele. Enfim, eles gostavam de beber e eu achava que não. E ela falou e colocou ele pra dentro da minha casa, eu sustentava, eu fazia de tudo por ele, e ele ainda falando mal de mim. E eu ficava muito brava, e chegou uma certa vez que eu cheguei em casa e falei, ó, tem uma casa ali na esquina alugando, e você é cadeirante, então não dá pra você morar lá, porque a rua é de terra. E aí, à noite ele ligou pra irmã dele, pegou e comprou a passagem, e na sexta-feira tava indo embora. E ele queria, porque queria que eu fosse com ele na rodoviária levar o sobrinho dele, que tanto me humilhou dentro da minha própria casa. E eu falei, não, eu não vou, você vai sozinho, porque eu não vou. E não fui. Não fui eu quem chamou ele pra cá, foi você. Ele ficou muito irado, porque ele diz, tudo você ajuda a sua família, mas quando é pra ajudar a minha, você não ajuda. Querendo dizer, eu ajudei a tua família e agora a minha família você não quer ajudar. Não ajuda, você pagava tudo, você fazia tudo, o menino ainda falando mal de você. Ai, meu Deus. Eu falo, gente, é casa da Maria Joana, é assim que fala? Sabe, tem que pôr limite, tem que saber selecionar, sabe, tudo errado, desde antes de começar já estava tudo errado. E agora essa confusão toda envolvendo outras pessoas. Infelizmente, né, só foi piorando o negócio e olha, eu vou te falar, é só Deus por nós mesmos. E aí, no fim, esse sobrinho ficou falando mal dela, falou um monte de coisa que não eram verdades e ele deixou pra lá, não me protegeu, não me defendeu. E ela diz que ela acabou indo trabalhar, indignada, e daí ela viu que tinha o telefone da irmã desse menino, ligou pra ela, descasquei todo o abacaxi, falei tudo o que tinha acontecido, a irmã dele ficou indignada, enfim. E aí todo mundo descobriu quem era quem. Mas enfim, sempre fui levando, empurrando com a barriga. Ele foi pra igreja e estava muito bem. A nossa situação financeira melhorou, porque ele estava trabalhando direitinho, num local ótimo, que eu amei. E um lugar que estávamos morando, um lugar muito bom. E ele sempre quis ter um cachorro pitbull e a gente mora de aluguel, então não pode ter esse tipo de cachorro. E a sobrinha dele tem essa cachorra e ela deu cria. E ele foi, comprou o cachorro e veio trazer para dentro de casa, mas o dono da casa não aceitou, porque esse tipo de cachorro é porte grande. E eu já tinha uma pequenininha, então ele não aceitou e tivemos que procurar uma outra casa e fomos procurar essa outra casa, enfim. Esqueci de falar, porque ele também sujou o meu nome e o dele, e depois ele limpou só o dele e o meu ficou sujo. Então tiramos uma casa pela imobiliária de aluguel. Bom, era bem mais cara e nessa época eu sempre fui de falar, não faz isso, não tá certo, não vai dar certo. Ele sempre batia de frente, queria comer, ele queria isso, ele queria aquilo, e dessa vez não foi diferente. Ele quis essa casa porque essa casa era boa, porque tinha churrasqueira, porque tinha isso, porque tinha aquilo. Fomos, alugamos essa casa e Deus falou assim, se aquiete e deixa comigo, deixa que eu trabalho, deixa que eu faço. E ela falou, ok, Cris. E eu sei que Deus, ele estava dando uma lição para ele aprender a ouvir. Hoje eu consigo ver, e ele não quis, ele foi falando que queria essa casa, pegamos a cachorra mais cara, R$1.000. Na época a casa estava fora do nosso orçamento, R$900. Ele limpou o nome dele, enfim, estava fazendo como ele bem queria. Ok, e fomos por volta de 6 meses nessa casa, mal conseguíamos pagar o aluguel, mal conseguíamos fazer as coisas e ele não conseguia mais bancar as coisas, fazer mais nada. Era mais eu e o negócio foi pesando, o negócio foi estreitando, aquela vontade de olhar para a cara da pessoa e falar, eu te avisei. Mas Deus falava assim, não fala e fique calada. E aí o dono da casa tinha uma placa de venda e ele quis voltar porque estava numa crise, não sei o que aconteceu, mas ele quis voltar e a gente foi para outra casa que a imobiliária arrumou. Meu Deus do céu, nômade, sei lá como é que chama isso, a pessoa que muda de casa em casa, não para em lugar nenhum. Como é que chama isso, gente? Eu esqueci. Espírito de andarilho, sei lá o que é isso. Meu Deus do céu.
Parece outro relato que eu li aqui outro dia, que eu não sei, mais de 20 vezes a pessoa mudou de casa. Ninguém aguenta isso, gente. Foi para uma outra casa bem estranha, muito ruim. Não gostei muito dessa casa, mas enfim. Nesse meio tempo, Cris, teve um retiro da nossa igreja e eu tive com várias mulheres. E eu nunca tinha viajado, eu nunca podia ir para o shopping com amigas, eu nunca podia fazer nada do tipo. E eu nunca pude fazer isso, porque ele nunca permitiu, e eu achei o máximo, porque eu ganhei essa viagem dele. Ele me pagou, ele me deu essa viagem. Nessa época, Cris, eu estava assumindo o grupo da igreja e ele não gostou. E quando eu assumi, porque eu senti que ele não ficou muito feliz em eu assumir, eu avisei para ele, eu pedi permissão para ele, depois eu falei para ele que eu tinha aceitado e ele falou: mas você não me falou nada. E eu falei: claro que eu falei. Falei sim. E meu filho falou: sim, pai, ela falou com você. Enfim, isso passou, Cris. Fui para a igreja, fui para o retiro, foi maravilhoso. Uma das melhores sensações que eu senti na minha vida. Nossa, não sei explicar. Daí veio uma irmã e falou um monte de profecias para mim. E uma coisa que eu nunca esqueci ai daquele que tocar na ponta do teu salto, vai se ver comigo. Sei lá, era alguma coisa assim. Alguma coisa nesse sentido. E eu chorava, queria chorar, uma dor dentro de mim que eu tinha, uma dor, uma tristeza dentro de mim que eu não sabia de onde vinha. Eu me sentia ingrata porque ele era um marido bom e eu tinha um filho maravilhoso, eu tinha uma vida que muitos queriam ter. E ainda assim, na minha cabeça, eu não entendi o porquê disso tudo. Enfim, foi passando, cheguei em casa e teve uma vez que fomos trabalhar juntos, pegamos no mesmo ônibus. E Cris, esse homem foi me infernizando dentro do ônibus, falando um monte de coisa da igreja, do pastor. E eu não aguentava mais e eu falei: chega, para de falar. Em casa conversamos, pois estamos dentro de um ônibus. E ele falava mal da igreja, que isso, que aquilo. Enfim, eu não sei o que aconteceu ali. Foi me desesperando e ele só faltou insinuar que eu estava ficando com um pastor. Foi a única coisa que faltou ele falar, mas ele deixou entre linhas e ficou falando no meu ouvido. E eu já estava enlouquecendo, fui chorando, voltei chorando, foi me dando um desespero. E eu pensando: o que está acontecendo, o que eu fiz? Me bateu um arrependimento. Cris, não deu muito tempo, ele teve um problema de coluna seríssimo, 9 meses sem poder trabalhar praticamente. E eu fiquei trabalhando para sustentar tudo, né? Fiquei esses 9 meses que ele ficou parado, trabalhando. Fui eu quem pagou todas as contas. Deus foi cuidando de mim e eu senti um amor nesse retiro, como se eu finalmente fosse amada. Deus mostrou para mim que eu era amada, Ele cuidou de mim nos detalhes. Tudo o que eu quis aconteceu, coisas que só falei para Ele eu recebi. Cartas de quem eu nem imaginava eu recebi. Pessoas mandavam para mim. Lá no retiro tinha essa parte de cartas, foi muito especial, foi especial demais. Deus sempre cuidou de mim nos detalhes. E eu orava, Cris, e às vezes ele chegava a sair no final de semana para ir para casa dos amigos, comer churrasco, e deixava eu e meu filho sem nada. E eu falava para ele: homem que é homem de verdade, pelo menos faz algo pelo filho. Eu tudo bem, mas você não dá comida nem para o seu filho? Enfim. Eu passei por muita coisa mesmo. Hoje, olhando para trás, eu não sei como que eu consegui aguentar. Teve uma outra vez, Cris, que eu estava grávida de uns 6 meses e ele pegou uma espingarda com o cunhado dele de bala de festim. Acho que é assim que se fala. Ele me assustou tanto nessa noite. Ele apontava a arma para minha barriga. Ele atirava em minhas pernas e foi um terror e eu consegui fugir. Eu me escondi numa laje, fiquei lá orando a Deus pedindo socorro. Ele me achou, me levou para casa puxando pelos cabelos e quando chegou em casa eu apanhei e eu tava de barriga. Tinha vezes que ele me deixava no chão. Meu Deus, era muito difícil, Cris, e mesmo assim eu achava que eu o amava. Eu achava que ele era o amor da minha vida e hoje eu vejo que não. Isso não é amor, era medo que eu tinha medo. Ele me ameaçava o tempo todo, queria fazer uma emboscada com a minha mãe, com o meu irmão, que ele ia tirar o meu filho, que ele ia tirar a minha vida. Cris, eu ainda tô com ele. E um tempo atrás eu pedi revelação para Deus, porque o Senhor
sabe do que eu passo por tanta coisa, por que acontece isso, por que está acontecendo tudo isso, por que nunca muda, o que eu estou fazendo de errado. E os seus vídeos começaram a aparecer para mim no celular do nada. Glória a Deus por isso. E ela fala, a gente sabe, né, que não é do nada, é Deus que revela a verdade, é Deus que mostra. E aí quando aconteceu isso, Cris, hoje em dia ele é um ser humano bem melhor, eu não vou mentir, ele é um homem assim aparentemente bom, ele me dá presente, ele me ajuda com a casa, cuida das minhas irmãs, defende as minhas irmãs da minha mãe. Uau! Já cuidou do meu irmão, já apoiou meu padrasto em casa por causa da minha mãe. Então, assim, ele é um ser humano bom. Assim, algumas partes, mas tem outras que ele faz uma manipulação na mente como se eu fosse sempre errada. E eu sempre sou errada de tudo. Eu tô cansada das coisas, sabe? Tudo sou eu, tudo sou eu. Tudo que acontece, ele é ótimo e eu sou a culpada de tudo. Ele é um marido maravilhoso, leva todo mundo no shopping, paga parque para todo mundo, brinca. Muitas coisas ele faz e ele sabe cuidar bem da gente, ele zela pela família e eu acabo me sentindo protegida. E muitas coisas com ele me fazem bem, mas em outras ele deixou muito a desejar e eu tô cansada, Cris. Eu tô numa fase que eu descobri que eu tô cansada de ficar cansada, tô cansada de falar, tô cansada de brigar, tô cansada. Ele entrou na igreja, saiu, depois aconteceu de descobrir uma traição dele, aí a gente ficou meio afastado. Logo em seguida, quando eu estava pensando em perdoá-lo, uma moça no Instagram mandou uma mensagem falando que ele era descarado, que estava lá curtindo e comentando as coisas dela indecentemente. E ela viu que ele era casado e me printou e mandou tudo pra mim. Nossa, nessa época eu fiquei revoltadíssima. Quase terminei com ele. Chamou minha pastora, hoje ele odeia minha pastora, mas na época chamou ela, a pastora falou que ele não é meu dono. Olha que interessante, gente, que o único dono que a gente tem é o nosso Senhor Jesus Cristo, depois disso ele nunca mais foi na igreja, nunca mais falou com a minha pastora. E depois acabou acontecendo que eu pedi a confirmação para o Senhor, perguntei para Deus o que era para fazer e Deus me deu 3 louvores falando de perdão. E aí fui lá, perdoei mais uma vez e aí agora ele saiu de novo da igreja, tava bebendo, tá fumando, tá usando, tá fazendo tudo. A única coisa que só falta ele fazer agora é trair de novo, né? Porque ele já traiu várias vezes. Mas de resto tá fazendo tudo. Só que eu tô cansada, eu não quero mais esperar ele fazer, eu não quero mais, eu cansei de tudo. Eu realmente estou cansada e eu tô tratando ele com indiferença. Tô falando só as coisas que eu preciso falar. Ele saiu durante a semana, voltou e aí chegou como se fosse um cachorrinho. E eu não vou mais sair durante a semana, eu só virei para ele por mensagem e tava falando por mensagem, eu falei, faça como você quiser. E daí ele falou, para de me tratar assim, você tá tão fria. E eu falei, só sou reativa àquilo que você faz. E então ele falou que eu só ligo para o meu umbigo. E aí eu falei assim, meu umbigo deve ser mais interessante que você. E ele só mandou a mãozinha assim de joinha e pronto, não me mandou mais nada. Daí, mal tô falando com ele, mal tô olhando na cara dele. E eu falei pro meu filho que eu vou me reerguer, porque ele me suga demais. Cris, tem dias que eu acordo tão cansada e eu não tenho coragem, eu não consigo orar, não consigo mais jejuar. Tem dia que eu acordo que eu não tenho ânimo pra nada. É como se eu tivesse sido sugada. E hoje eu entendo e vejo da onde é que vem tudo isso. Eu não tenho um centavo, Cris, porque quem paga o aluguel de R$1.100 da casa sou eu, a casa ótima que ele tanto quis. Quem faz compras sou eu. Enfim, eu que pago tudo. Fora outras coisinhas que vão acabando e que eu vou tapando o buraco. Então assim eu tô, sem verbas pra nada. Preciso ver uma casa para mim, levar as minhas irmãs, levar meu filho e fazer uma nova vida, porque desse jeito não dá.
E ela fala, e aqui vou terminando o meu relato, desculpa por toda a atrapalhação e um monte de e-mails, porque eu não sei deixar guardado como rascunho. Fica com Deus, obrigada pelos seus vídeos, você tem me ajudado muito, você foi bênção na minha vida. Foi através dos seus vídeos que eu enxerguei quem é o meu digníssimo esposo e maridíssimo, né, Cris? E daí, deixa eu te contar, acabamos nos casando só no civil, foi uma cerimônia bem simplesinha, uma época foi boa e eu vivi bem. Estava bem com ele, estava bem na igreja, casamos, vai fazer 3 anos que estamos casados. E depois disso, quando a gente entrou na igreja, eu parei de tomar pílula e parei de usar preservativo. E como o cordeirinho dourado resolveu aparecer e dar o ar da graça, então eu achei que ele tinha mudado. Cris, então eu realmente dei a chance e casei com ele no civil. E ela fala, e eu parei de tomar os anticoncepcionais. E no ano novo que aconteceu, quase que a gente se separa. E quando ele saiu da igreja a primeira vez, eu engravidei no mês de março. Eu descobri que eu estava grávida de 6 semanas, mas uma semana depois que eu descobri, eu perdi. Foi muito doloroso para mim, porque até então eu não queria filhos, mas até aquele momento, quando eu descobri que eu estava grávida, eu quis muito, eu desejei muito ter filho. Uau! Mas eu perdi, e hoje eu vejo que foi livramento do Senhor. Ele me livrou de ter mais um filho com ele, e hoje eu vejo, mas na época eu não via. Enfim, entreguei nas mãos do Senhor, fiquei bem, passou, e eu não conseguia ver uma grávida ou falar com um bebezinho que me doía, eu começava a chorar. Mas Deus sabe de todas as coisas, Cris. Esse é o meu relato, espero que eu possa ajudar alguma mulher, porque eu sempre tive um sonho, meu desejo no meu coração de me curar e ajudar a curar outras mulheres. Outra coisa que eu vejo que acontece muito nos outros relatos, ele se afastou da igreja de novo e ele tenta o tempo todo nos afastar também. E nisso, às vezes, o meu filho e as minhas irmãs estão com preguiça e não querem ir. E naquele dia ele fala, deixa pra lá, para de ficar insistindo, né? Ninguém precisa ir obrigado. Enfim, e isso com o tempo vai fazendo com que as pessoas deixem de frequentar. Hoje em dia, Cris, ele quer que eu me vista mais moderna, ele quer que eu me vista mais decotada. Hoje em dia ele quer me dar presentes e roupas e sapatos, que eu mostre mais o meu corpo, o que antigamente, se você for lembrar, ele queria esconder, né? Quando eu queria mostrar, ele queria esconder. E agora que eu tô dentro da casa do Senhor, ele quer que eu me vista mostrando, quer me obrigar a isso. Cris, eu vejo que tem muitos narcisistas por aí que são inteligentíssimos. Eu ainda fiz a infelicidade, a burrice de casar com um burro. Um narcisista burro, porque eu tenho que traduzir tudo pra ele. Uma novela que a gente assiste, eu tenho que traduzir a novela pra ele. Um filme que a gente assiste, eu tenho que traduzir tudo para ele. E uma vez ele fez uma entrevista de emprego, Cris, e ao invés dele falar que a nacionalidade dele era brasileiro, ele colocou o status civil, que ele era solteiro. Qual é a sua nacionalidade? Ele colocou solteiro. Ela fala, é muita inteligência, né? E a última briga que a gente teve foi porque ele quis assistir novela da Globo e ele quer que eu pare o meu tempo e vá assistir novela da Globo com ele. Isso eu não me sentindo muito bem, eu não gosto de ficar ali assistindo novela e ele queria que eu ficasse lá, enfim. As coisas assim que a gente vê que aos poucos ele está tentando me distrair, me tirar dos caminhos do Senhor, mas ele está repreendido em nome do Senhor Jesus. E que ele venha a cair por terra e que toda maldição e toda palavra contrária em nome do Senhor Jesus caia por terra. E ela termina dizendo, Cris, obrigada por tudo, que Deus te abençoe, que Deus continue te iluminando e que um dia você possa ler o meu relato, que algumas mulheres possam identificar alguns traços do marido delas também. Abraços, fica com Deus. Tá, aí ela mandou outro e-mail, porque ela viu que eu ainda não tinha gravado aqui no canal. Ela falou, Cris, acabei de me lembrar de algumas coisas. Escutei você falando no relato sobre se quando na infância ele maltratava animais e ele adorava matar passarinhos. Ele conta assim com orgulho que não escapava um da mira dele. E uma vez um gato comeu um passarinho que ele tinha e daí ele pegou esse gato, amarrou alguma coisa nesse gato e arremessou esse gato as 2 casas acima, no sobrado. Então o gato se machucou bastante
E outra coisa que você falou, que eu fiquei aqui pensando, que ele perdeu o pai quando tinha 7 anos com um veneno de rato que ele tomou lá na Bahia. E às vezes eu fico me perguntando se ele realmente é narcisista ou se era coisa da minha cabeça, porque às vezes parecia que eu tava ficando doida. Tudo sou eu, sabe? Não sei dizer, mas tudo eu me sentia culpada por tudo. E às vezes ele dizia que eu sou doida e que o sufocava e não deixava ele em paz. E aconteceu que quando ele trabalhou na zona de porteiro de segurança, que é claro que a gente sabe que não, ele trabalhava e depois ele ia fazer hora extra, né? Lá dentro. Aí ele ficou com uma das 3, 4, 5, meu Deus, ficou com umas 2, 3, 4, 5 garotas. E aqui eu trabalhava, que eu olhava o filho dela à noite, eu lembro, para ele ir trabalhar depois, eu fiquei sabendo que ele também ficou com ela. Meu Deus, ele tinha prazer em me contar quando ele ficava. Ele falava que a consciência dele pesava, mas hoje, lembrando do olhar dele, ele me contava as posições, me contava o que elas faziam, me contava tudo, e ele ia me contando, eu ia perguntando, e ele ia falando. Sabe aquela coisa horrível da pessoa saber do que o outro fez ou deixou de fazer? Ai, gente, isso é nojento. Como que você aceita isso? Como que você aceitou isso? Ela parece que ainda tá com ele, né? Gente, esse cara é monstruoso. Eu não tenho palavras. Monstruoso é pouco. Sádico é pouco. Cruel é pouco. Meu Deus do céu, eu fico indignada, gente. E mais ainda dela permitir e ouvir isso e ele, na maior liberdade, contando os detalhes pra ela. Aonde que tá? Né? Eu não sei nem a palavra, não sei. E ela termina dizendo, certa vez, era pra ele ter chegado em casa, foi num sábado e ele não chegava, e eu ligava. E ele ia receber e o meu filho estava sem leite. E eu liguei, avisei para ele que eu tinha saído com a família dele num parquinho da rua. Fomos eu e meu filho e a família dele. E quando ele chegou, depois de um tempo, ele me falou que eu atrapalhei ele, porque bem na hora que eu liguei, a mulher estava em cima dele e eu atrapalhei os dois. Ah, não, gente. Nossa, chorei demais, eu me senti a pior das mulheres. Meu Deus. Nessa época, ele mudou, sabe? Ele não fazia mais essas coisas, tudo era bem escondido, e lógico que depois tudo a gente descobre, mas tudo era bem escondido. Só que a gente sempre descobre, mulher, quando ela quer, ela descobre. Ela vai atrás e eu sempre descobri tudo que ele fazia, até porque ele tem um amigo confidente e ele contava tudo para esse amigo. E eu sou a melhor amiga da mulher dele, então esse amigo contava para a mulher dele e a mulher dele me contava tudo. Me contava tudo que ele fazia. E aí, para não prejudicar ela, eu falava que eram sonhos que eu tinha. Eram sonhos que eu tinha tido. E quando eu ia ver, era tudo verdade. E outra coisa também, depois de um tempo, essa minha amiga veio me contar que uma vez ele estava num forró e surgiu um amigo dele lá, que é travesti. E nessa noite ele ficou muito atrás desse cara porque queria ficar com o cara. Ele parece uma menina, ele parece uma mulher real. Ah, tá, o travesti. Ah, ela é muito bonita, parece realmente uma mulher. E ele queria ficar com essa mulher. E aí eu vim descobrir isso. E eu já estava na igreja, já tinha passado tudo. E eu não podia falar, porque senão ia comprometer a minha amiga. Daí ela faz unha design. Ela faz aquelas unhas bonitas, não sei como fala isso. E daí eu fingi que a conhecia. E eu falei, eu conheci a fulana tal, o nome dela. Eu falei, e aí eu falei, vou fazer as unhas com ela, tá num preço bacana. E na hora ele deu uma olhada pro amigo dele e disfarçou. E daí então deu para entender que era verdade o que ela me falou. Uau! Cris, eu não consigo mais parar de assistir seus vídeos. Cada relato que eu assisto, cada relato que eu escuto, eu tô trabalhando aqui com fone de ouvido e vou escutando os relatos. E escutando os relatos eu me identifico com uma coisa. Eu hoje não tenho dinheiro pra nada. Ela diz, ele suga tudo. E certa vez era dia de dar dízimo na igreja e ele me pediu emprestado meu dízimo. Na época ele não podia dizimar e eu tenho certeza que ele não queria que eu dizimasse, porque eu só posso fazer o que ele faz. O que ele não fizer eu não posso fazer. E eu tenho um negócio comigo que eu tenho para não brigar, eu fico confusa, então eu aceito tudo que ele fala e eu emprestei. Meu Deus, claro que eu não recebi de volta. E eu sempre trabalhei, e a comemoração de aniversário, de fim de ano,
tudo eu que faço. Aniversários, em dezembro ele nunca tinha dinheiro porque ele nunca trabalhava direito, ele sempre estava desempregado, porque se ele tivesse, é daquele que vai lá e faz, e compra presente e tudo, só que ele nunca tem, né? Bom, em épocas que ele nunca trabalhava, nunca ficava muito tempo trabalhando, então quando a gente saía, eu dava o meu dinheiro para ele pagar, como se ele estivesse pagando a conta, entendeu? Pois eu achava feio esse negócio da mulher pagar conta. Ai, gente. E lógico que eu sabia que eu tava pagando, mas eu dava meu dinheiro para ele pagar, para não ficar feio para ele. Cris, eu pedi na época para Deus e eu fiz uma oração tão sincera com o Senhor, porque tudo eu chorava muito e tudo me doía. Era como se eu estivesse inflamada e tudo doía. Eu fiz uma oração para Deus me ajudar a esquecer boa parte dessas coisas que eu vivi. As minhas situações com a minha madrasta, também com o meu pai que poderia me ajudar e às vezes não me ajuda, mas hoje eu entendo, por causa que ele, o meu marido é um encostado e o meu marido não contribui, né? Mas complicado demais, por muitas vezes eu achava que eu era doida e que o narcisista e a maluca era eu, a escrota da história seria eu. Por muitas vezes eu me culpava por tudo e a gente fica com esse sentimento, isso é o pior sentimento que o ser humano pode ter. E depois que eu vi seus vídeos, dessa segunda vez que eu vi seus vídeos, que eu pedi para Deus, Ele me mostrou os seus vídeos, Cris. É como se eu tivesse tirado aquele cabresto de um cavalo da minha vida. Glória a Deus por isso. E eu decidi, eu vou me separar e eu preciso me separar. Medo eu tenho muito medo, porque eu sei que a Lei Maria da Penha hoje em dia e nada é a mesma coisa. Mas eu creio num Deus que faz o possível e o impossível, e eu sei que Ele pode fazer todas essas coisas. E eu sou filha dele. E teve uma vez também que ele, não sei o que foi fazer comigo, e eu falei assim, hoje eu tenho um pai que pode me defender e ele faz tudo. Não brinca com o meu paizinho, não. Ele não tem dó de corrigir ninguém. Você tá precisando mesmo de uma correção. E ele me olhou assim arregalado, com os olhos. E Cris, eu vou falar bem a real pra você. Eu achei que meu marido tinha mudado, sinceramente. Mas depois desse final de semana, de uma coisa que ele me falou e do olhar que ele me deu, eu percebi que ele não mudou. Ele só estava fingindo isso. Uau! Ele tá fingindo que mudou a qualquer momento. Se ele quiser, ele pode me bater, pode fazer qualquer coisa do tipo. Infelizmente é a real. Ele não mudou e eu achando que ele mudou e que ele era outra pessoa, que o anjo tinha descido, tinha ficado comigo, sei lá. Assim a gente imagina, eles são um santo e a gente que é um demônio, sendo que é o contrário. E ele olhou no meu olho, olhou no fundo do meu olho e ele falou, eu não bato em você porque eu não quero polícia. E às vezes eu tô dormindo e ele tá mexendo comigo, Cris, mesmo eu dormindo. E daí eu acordo e eu fico assim um pouco assustada e ele para e ele continua depois e eu meio que vou no embalo. E não sei dizer, é como se tivesse sempre usada, travada. Eu tenho medo. Gente do céu, olha, eu vou falar pra vocês. Que sofrimento é esse, né? A pessoa vivendo um inferno na terra. Meu Pai do céu. Olha, Deus vai te libertar, viu? Gente, isso, eu nunca vi um narcisista tão tenebroso. Eu não tenho palavra, juro que pra esse eu não achei uma palavra, gente. Se vocês acharem uma palavra pra descrever o que é isso, o mais perto que eu posso dizer é um demônio, é o próprio Satanás, pronto. É Satanás em pessoa, agindo na vida desse ser. Meu Deus do céu, gente, imagina o sofrimento dessa mulher. E toda a confusão na mente dela. Senhor, liberta essa mulher, Pai amado. A vitória é sua. Fica firme no Senhor, que Deus vai te tirar disso daí. Vai ser um poderoso testemunho. Você acha que esse testemunho aqui já foi um testemunho? Isso é só o começo. Porque Deus vai fazer muito mais na tua vida e através da tua vida. E Ele, deixa Deus fazer. Deixa que Ele tá aqui, ó, na palma das mãos do nosso Criador, e Ele é o nosso justiceiro. Pensa que vai ficar impune a Deus, o nosso vingador, tudo isso que Ele tem feito, brincando com a tua vida desde os seus... Quantos anos você tinha, gente? Eu nem lembro mais. 12 anos? 13, 14, quando você conheceu?
Eu nem lembro mais, gente, mas ela era muito novinha. Meu pai do céu. Tem que ouvir de novo o relato que tá lá no começo, eu lembro que ela falou. Mas foi muito novinha, praticamente, né, o primeiro homem da vida dela e assim foi. É muito mais difícil quando isso acontece, mas olha, o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós possamos pedir ou imaginar. Então se prepara para a tua vitória, que ela é grande, poderosa. E se você puder, vem para a imersão. E também vem ser terapeuta. Imagina quantas vidas você vai poder ajudar em tantas áreas. Nossa! E continue cuidando de você. Se você não está fazendo terapia, busque terapia urgente. Me chama no WhatsApp. Aqui abaixo, gente, tem um novo grupo, tá? Eu acabei de abrir um novo grupo do WhatsApp. O link tá aqui abaixo, porque o outro grupo já tá lotado. Tá bom? E aí, fiquem atentos que eu vou compartilhar o link da imersão, da pré-imersão, que todos estão ali convidados. Tá? Vai ser gratuito e aí ali você vai poder ter um gostinho do que a gente vai estar trabalhando nos outros dias, no final de semana, dia 22, 23, 24, caso você tenha interesse de vir, tá com preço super especial, gente. Não perca essa oportunidade, faz parte do nosso processo e dessa vez a gente vai tocar no espiritual. É isso. Olha, eu tenho tanta coisa para te falar, né? De tantas coisas que você trouxe aqui pra gente. Muitas vezes você falou que você está cansada, você não aguenta mais. Mas, gente, você já aguentou demais. Eu acho que eu não aguentaria tudo que você aguentou, juro pra você. Então, olha, chegou o momento de algo acontecer. Busque terapia, como eu te falei, porque isso vai te ajudar muito. Você vai conseguir tomar a melhor decisão. Deus vai te dar a confirmação. Não, eu creio que Ele já te deu, né? Só que Ele vai te ajudar a clarear a tua mente para você ver de verdade quem é esse ser. Porque essa parte boa que você fala, que Ele tem... Não, gente. Isso daí é tudo porque em algum momento Ele tem interesse em parecer ser esse homem maravilhoso, ou sei lá o que que é, mas é um monstro, gente. Esse homem precisa de libertação, mas ele não tá procurando isso não. Né? E ele joga com você, onde já se viu ele falar pra você, ó, você me atrapalhou, a mulher tava lá em cima de mim lá na hora, no bem bom. Ah, gente, não dá, não dá, não dá. Tá? E assim, o que mais você precisa pra você entender que Deus já falou pra você que isso, ele não tá nisso. Não. Vai ficar até quando? Até ele te destruir por completo? Tudo tem hora perfeita de Deus. Eu creio que a tua hora chegou de você ser liberta, né, disso daí de uma vez por todas. Eu não lembro de todos os detalhes aqui pra falar, porque olha, eu fui lendo e foi um desafio, sabe? Mas eu sei que Deus está te libertando, Ele te revelou e eu fico muito feliz e muito grata ao Senhor por eu poder fazer parte dessa história, né, da sua libertação. Os vídeos aqui no canal, os relatos de vocês, inclusive o seu vai ser mais um que vai libertar muitas vidas, vai alertar, vai despertar, porque Deus Ele usa assim as vidas dos seus filhos e filhas amados e amadas para fazer isso, e você é mais uma delas também, nesse exército de Deus aqui na Terra. Bom, gente, é isso. Eu fico por aqui e deixem uma mensagem também para ela de motivação. Mostrem o que vocês observaram, ajudem ela, né? Dê força a ela, se você já passou por isso, porque olha, muitas vezes a gente olha para essas pessoas pensando, né, como a gente é, achando que eles pensam como a gente pensa, que eles sentem como a gente sente. Não, não. Eles estão nas trevas e eles seguem a vontade do paizinho deles, diferente de nós. Então luz e trevas não se misturam. Até um tempo ele ficou aí, mas chega, chega. Chega de brincar com você, com a tua vida, porque Deus tem propósito para você viver. E enquanto ele estiver aí, ele só vai atrapalhar. Mas Deus vai tirar, eu creio. Beijos no seu coração e eu aguardo você me chamar e você vai fazer terapia. Você vai ver que rapidinho você vai dar a volta por cima aí, você vai estar forte de novo, você vai fazer aquilo que Deus já falou pra você fazer, né? Você vai conseguir. É isso, gente. Até o próximo relato. Fiquem com Deus. Foi muito forte, impactante esse relato aí, não foi? Olha, cada um que chega aqui que eu vou falar pra vocês. Mas Deus tá levando, Ele tá levando adiante, Ele tá curando e libertando.
e o inimigo fica louco. Pode ficar o que for, o que importa é que nós estamos cuidando de nós e é a vontade de Deus que prevalece. É Ele acima de tudo. E o inimigo já caiu por terra. Deus abençoe. Beijos no coração. Até o próximo relato. Tchau, tchau.